Olá, pessoal. Esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Então, aqui para estudar a mensagem número 75 da mentora Ana, está comigo a Vânia Simão, nosso amigo do Rio de Janeiro. Tudo jóia contigo, Vânia? Tudo bem, pessoal? Vamos aqui estudar um pouquinho juntos, tentar entender um pouquinho sobre as mensagens que os mentores passam para a gente com tanto carinho. Isso mesmo, e essa é uma mensagem do primeiro semestre de 2021. É uma mensagem que está um pouco fora da ordem que a gente está procurando estudar, né? Pelo livro Sementes de Esperança. Mas como teve um pedido, uma conversa sobre mentoras, né, do sexo feminino, lá no grupo de membros, então nós decidimos gravar essa mensagem, que é a 75, que a mentora trouxe com muito carinho. Então eu vou passar uma parte da mensagem e logo depois nós voltamos com o estudo. Saudações, queridos e amados irmãos de caminhada. É com imensa alegria que nos reunimos em nome da luz, em nome do amor, para servir nesta noite tão especial e iluminada. Por mais que muitas vezes, até deslocados, possamos pensar em estar, a luz da misericórdia nos alcança, como a mão suave de uma mãe que zela pelas crianças, pelos filhos. Uma vez mais, envolvidos nos braços protetores do Pai e no olhar amoroso da Mãe, encontramos a oportunidade tão iluminada de servir. Há muito tempo não tenho a oportunidade de falar, e é por isso que, emocionada, me encontro. A vida, como se apresenta no orbe terrestre, agitada, nem sempre é possível perceber as nuances que a vida espiritual nos oferece. Na correria de trabalhar, de se alimentar, de respirar ou de viver, por vezes passamos as horas de forma rápida e por vezes pesadas e dolorosas, e não temos a impressão da companhia, do acolhimento. Temos a tendência de nos sentir perdidos, perdidas, abandonadas e isolados. Por vezes parece tanto que todos os pontos abordados sobre a criação, sobre o Criador e a criatura não passam de ilusões e de ficções, onde os pedidos, as súplicas de um sinal como resposta não surgem. Mas mal compreendemos o significado real dos pedidos e então olhamos para o nada em busca do todo. Olhamos para as nossas amarguras e não conseguimos ver a luz, nem mesmo os acontecimentos elevados do dia a dia. Olhamos para a solidão, ao qual muitas vezes expostos e colocados estamos, e não percebemos que a multidão nos cerca e nos envolve. Olhamos para todos os lados
e por vezes parece que afogados, tentamos nadar ou respirar. Porém, a bússola da nossa existência, naquele instante, parece não ter direção. E uma vez mais, confusos, perdidos, buscamos na ignorância ou na negação o auxílio que pode ser oferecido. Quando olhamos agora para o estágio atual que enfrentamos, aonde muito se fala das transformações benéficas da luz e da paz, mas olhamos diante dos nossos olhos e enxergamos a guerra, o caos, a confusão. Pensamos e acreditamos por vezes que todos só podem ser loucos, descomprometidos ou desorientados, que vivem em um mundo de fantasias, aonde esta presença e realidade não é a real. Mas como sempre, o olhar restrito, pequeno, não compreende a grandiosidade dos fatos que estamos a presenciar com os nossos olhos. Muito bem. Então essa foi a primeira parte da mensagem, que nós dividimos em 3 partes, né? Essa primeira parte ela se introduziu e falou de uma maneira muito direta e simples, né? Sobre a emoção dela, comparou a vida com uma mãe, e talvez por ter essa sensibilidade feminina, né, a Ana fala de uma forma muito acolhedora, mesmo quando ela fala da parte difícil ou triste, né, que geralmente a primeira parte da mensagem é colocando o problema, para depois desenvolver o assunto, para depois falar da solução, né? Então, mesmo nessa primeira parte, ela é bastante amorosa, não é, Wanda? Sim, a gente sente aqui, né, durante a fala, né, o carinho que ela transmite, né, o nós e nos acalentar o lar, né, das dores do dia a dia, e ao mesmo tempo como uma mãe, né, normalmente as mães são assim, né, o filho se machuca, rala o joelho, aí bota no colo, consola e tudo, mas depois vai tratar, vai curar, né, vai botar remédio, etc. E ela age, a meu ver, dessa forma, né? Ela primeiro ela acolhe para colocar a gente no colo, e depois ela começa a parte, vamos dizer assim, de orientação, né? De educação aos seus filhos, né? E ela comenta algumas coisas muito importantes, como a vida do dia a dia, né? Sempre muito corrida, muito presa aos nossos compromissos com o mundo material, né? Seja de família, trabalho, sobrevivência, tudo que a gente precisa viver no dia a dia, que é o que a gente mais vive, né? Que é a preocupação maior com a sobrevivência, porque na minha opinião, eu acho que o ser humano ainda vive de uma forma em que você dá muita parte do seu tempo, da sua vida, para cuidar da sobrevivência e muito pouco tempo para cuidar do seu espírito. Mas isso é uma visão particular minha. E eu acho que, de certa maneira, ela também fala sobre isso aqui, né? E a gente acaba se sentindo realmente abandonado, né? Tem horas que parece que tudo está tão forte, tão pesado, tão difícil, que a gente não sente que está sendo, de alguma maneira, amparado, né? Os mentores, quando fazem as lives, eles estão categóricos em repetir e afirmar que a gente está sempre acompanhado. Mas, muitas das vezes, as pessoas, no seu desespero, não percebem isso, né? E
Ela fala, né, da solidão, das emoções ruins que a gente normalmente passa por aí, ora no dia a dia e tal, e da dificuldade de enxergar o socorro, né, de enxergar a luz. Né? Ela fala que no momento a gente olhamos para o nada em busca do todo, ou seja, tem horas que a gente vai para a janela, né, parece buscando alguma coisa, né, buscando um socorro, esperando que alguém se materialize ali para nos ajudar, etc. É aquela ânsia, né, do ser humano de poder se livrar das dores, e a gente fica, às vezes, se sentindo no vazio, porque não percebe ainda como é realmente o processo. Mais ou menos isso que eu consegui tirar dessa parte aqui. A gente poderia até falar bastante mais, né? Mas nosso tempo não é tão longo assim. É verdade, todas as partes sempre têm ensinamentos profundos e sempre tem muitas ilustrações que vêm na nossa mente, né? E se a gente tivesse corda, a gente sairia falando mesmo. Eu acho que em termos de contexto, né, filosófico, essa parte ela também ela tem um desdobramento que é assim, né, dela comparar a vida com uma travessia, né, porque ela usa a palavra bússola, ela usa a palavra, né, de estar se movimentando em direção a um lugar e de se sentir perdido, e ao mesmo tempo a gente percebe em termos até dos próprios discípulos, né, de Jesus, que eles tinham muito aquelas peregrinações deles saírem lá da Galileia para poder chegar em Jerusalém, e que aí aquela multidão inteira saía andando junto, né? E nesse meio tempo faltava comida, Jesus tinha que multiplicar os pães, Jesus tinha que multiplicar os peixes e tinha que deixar todo mundo calmo, né, no meio daquelas necessidades todas. E o quanto, às vezes, a primeira sensação de abandono, como disse a Vânia, né, de que não tem um mentor ali. Então, no caso do povo hebreu, quando Moisés subiu para buscar as tábuas da lei, né, ou no caso de Jesus peregrinando com os discípulos quando ele sai para o Monte Tabor, ou quando ele vai, né, fazer o jejum de 40 dias, como se aí nesse meio tempo os discípulos ficaram, né, quem é o maior? O que nós vamos fazer quando Jesus não está aqui? Quem que vai mandar quando Jesus não estiver aqui? Então, várias situações de que existem, né, essas angústias nossas, mas principalmente da gente se sentir desamparado e da gente ficar com essa visão muito material das coisas. Aí eu achei muito bom essa sua lembrança, né, Vânia, de que a gente às vezes não enxerga os mentores, mas eles estão quase que 24 horas com a gente. Exatamente. Eu acho que isso ainda é vamos dizer assim, um exercício, né, de percepção que cada um de nós deveria fazer, pelo menos parar de vez em quando, né, a cada hora de trabalho e tudo, fecha os olhos um pouco, tenta perceber, mesmo que você não consiga perceber, se entrega, né, de coração, né, aquele que está te protegendo, porque sempre todas as religiões falam no anjo da guarda, né, cada um é a sua maneira, né. Todas as religiões, de alguma maneira, elas colocam ou o anjo da guarda, ou o guardião, ou seja lá o que for. Mas sempre falam que existe alguém que toma conta de nós. E isso alguém existe. E se a gente parar durante o dia por vários momentos e conseguir pelo menos se entregar um pouquinho, mesmo que não sinta a presença, porque não são todos que têm a capacidade de sentir, eu pelo menos percebo em alguns momentos apenas a energia de quem está próximo ao mundo. Mas só a gente se entregar com confiança já é um amparo muito grande, porque a gente abre, né, a conexão para que eles possam dar um conforto maior ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso interior. É verdade. Sabe que durante um tempo, né, até longo, há quase um ano, eu fiz Evangelho no Lar todos os dias, né? Todos os dias de manhã eu fazia o Evangelho no Lar. Durante o período que eu fazia isso, era raro o dia que eu pulava, e nesse dia eu notava mesmo a diferença de conexão. Hoje eu não chego a fazer o Evangelho, mas eu faço uma prece todos os dias, tem uma meditação, tem uns exercícios, né, espirituais que eu faço na parte da manhã,
E quando às vezes acontece de eu ter que sair rápido, né? Tem dias que eu tenho que viajar logo de manhã para chegar no horário, nos compromissos. E o quanto isso faz diferença na conexão do dia, né? Então isso que Vânia falou é de muita importância, assim, da gente ter esse momento de se conectar, perceber que os nossos mentores, né, Jesus e as pessoas que o representam perto da gente estão ali, por mais que às vezes a gente está tão mergulhado na matéria que não percebe nada. Mas muito bem, acho que a gente pode encerrar essa parte. Vamos despedir da turma, Vânia? Então tá certo, pessoal. Nós vamos encerrar essa parte do vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta com a parte 2.